E aí, pessoal, tudo bem? O Flamengo tá sem técnico, né? Eu não fiz um vídeo falando sobre isso, até teve gente que pediu tudo, acabou não acontecendo, pintaram outras coisas aí pra falar, e todo mundo tava falando também do assunto. O Abel Braga se demitiu. Ele sentiu que seria demitido, então ele pediu as contas antes, quando descobriu que o Flamengo estava realmente procurando um novo nome para ocupar o seu lugar, e ele acabou saindo. Vai falar rápido aqui sobre, porque o vídeo não é sobre o Abel, tá? Mas falando rápido aqui sobre a demissão, eu acho que foi a saída dele foi correta. Acho que o Flamengo teria que tomar essa decisão mesmo. Na última edição do Debate é Só para no Desimpedidos, nesta segunda, eu defendia que o Abel talvez tivesse que sair, que estava no fim do ciclo dele. A vitória contra o Atlético Paranaense, eu até comparei com a vitória do Palmeiras sobre o Rosário Central, que foi uma vitória completamente enganosa. O Palmeiras jogou muito mal e que ela acabou sendo o estopim da demissão do Marcelo Oliveira, né? O Palmeiras mesmo vencendo o jogo, demitiu seu técnico, e foi o caso aí também o Flamengo não demitiu, mas talvez tenha percebido ali que não dava mais, porque a falta de futebol do Flamengo aí para ganhar no sufoco em casa do time reserva do Atlético Paranaense foi um pouco demais. Somando isso ao fato de que o time vem oscilando demais o ano inteiro, algumas boas atuações, outras péssimas atuações, time que não convence, o time que pelos talentos que tem, deveria estar jogando um futebol mais convincente e fazendo mais pontos no Campeonato Brasileiro. E a torcida do Flamengo realmente é uma daquelas torcidas que não suportam ver o time jogando um futebol muito burocrático. O Muricy Ramalho disse isso numa entrevista na ESPN esses dias, que torcida de Santos e Flamengo são as únicas que realmente não aceitam um time jogando futebol burocrático. Elas precisam ver o time jogando futebol mais ofensivo. As outras até preferem, mas um pragmatismo vindo com vitórias não tem problema nenhum. A do Flamengo não aceita muito, e realmente tem muito de verdade aí nisso que o Muricy falou. Então o Abel Braga saiu. E entre os nomes que estão sendo muito cotados, o do Jorge Jesus, o português, esse técnico do Benfica, do Sporting, é o nome mais forte aí nos noticiários. E até pintou notícia nesta sexta-feira dizendo que as conversas avançaram bastante. Eu não tenho nenhuma informação além das que saem no noticiário, então não tenho nenhuma informação diferente das que vocês já têm acesso aí, se vocês estão se informando bem sobre o assunto, tá? Mas os próprios flamenguistas você já vê alguma certa ansiedade em cima do nome do Jorge Jesus aí. Quem é ele? O que ele pode fazer? Tudo. Então vou falar um pouco aqui sobre o Jorge Jesus. Outros nomes aí que estão sendo cogitados, do BKSS, por exemplo, ex-auxiliar do Sampaoli, que estava no Defensa e Justiça, um time pequenininho da Argentina, que ele levou o vice-campeonato argentino e a semifinal da Sul-Americana. É um técnico bem interessante, que teria um rompimento aí de linha de trabalho com o Abel gigantesco, e talvez tivesse tentasse pensar num time parecido com o que o Santos tem jogado, tá? Então só para o flamenguista ter um pouco de noção do que poderia esperar caso o nome do BKSS ganhe força, já que ele mesmo disse que está saindo do Defensa e Justiça. Mas sobre o Jorge Jesus, né? O primeiro trabalho assim, que chamou mais a atenção dele foi quando ele levou o Felgueiras, um time pequenininho lá de Portugal, para a primeira divisão pela primeira vez na história. O Felgueiras até tinha apoio da Bayer na época e chegou a ter alguns bons resultados na primeira divisão, mas acabou caindo, não ficou muito tempo lá. Depois ele ainda passou por outros clubes. Acho que um outro trabalho interessante dele foi no Belenenses, que por muito tempo foi visto como o quarto grande clube de Portugal. Não sei se ainda é visto com esse status, até porque agora o Belenenses é dividido em dois, né? Tem o Belenenses SAD, a Sociedade Anônima Esportiva, está na primeira divisão, e o Belenenses Clube, que rompeu com a SAD, né, e voltou lá para as primeiras divisões, mas é um clube que já tem um título todo histórico, ficou com o clube. Então, um clube que tem um título português em 46, né? Então, clube que tem história. O Jorge Jesus treinou esse Belenenses, que o outro não existia na época, e fez uma boa campanha na Copa da UEFA, inclusive com um jogo, um confronto contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique ganhou os 2 jogos, que é natural, por 1-0 só na Allianz Arena, e depois ganhou por 2-0 no Restelo. E foi um jogo bem interessante, o jogo da Allianz Arena. Eu me lembro, esse jogo foi transmitido aqui no Brasil, e o Belenense deu muito trabalho para o Bayern de Munique, um time que estava muito bem organizado atrás, saía rápido nos contra-ataques, deu alguns sustos no Bayern de Munique, não teve medo de jogar contra o Bayern de Munique, não ficou acuado rezando para perder de pouco, não, fez jogo, claro, com uma estratégia defensiva, mas fez jogo
jogo com o Bayern de Munique. E jogando em casa, tinha que buscar o resultado, já tinha perdido fora o jogo de ida e acabou não conseguindo. Mas foi um belenense bem interessante ali que chamou a atenção. Depois disso ele acabou indo no Braga. No Braga ele foi bem também, fez uma boa campanha em Liga Europa. Braga fazendo boas campanhas em Liga. Naquela época que o Braga fez algumas boas campanhas, não foi a campanha do vice-campeonato da Liga Europa, mas foi naquela época. E depois foi parar no Benfica. E no Benfica dá pra dizer com boa convicção que ele foi o principal responsável da parte técnica, da parte de comissão técnica, né? Não necessariamente em campo, por recolocar o Benfica no topo do futebol português. Aí não falo nem só de ganhar o título, tá? Mas levar a hegemonia do futebol português do Porto para o Benfica, né? O Benfica, que é o clube com mais glórias em Portugal, mais títulos de campeonato português, aí teve o time do Eusébio, tudo. Mas na década passada, na década de 90 e na década de 2000, o Porto dominava, dava as cartas no futebol português. Um ou outro ano lá que o Benfica foi campeão, o Sporting foi campeão lá com o Jardel, o Boa Vista aqui foi campeão também, mas o Porto era hegemônico. Até que com o Jorge Jesus isso virou. O Porto até ganhou um título em cima dele, foi até aquele gol no finalzinho, aquele título com gol no finalzinho, num confronto direto na penúltima rodada do Kelvin, num passe do Lee Edson, e o Porto fez um gol na vitória nos acréscimos sobre o Benfica por 2-1, e o Porto foi campeão. Mas fora isso, o Benfica conquistou vários títulos portugueses, chegou a 2 finais de Liga Europa. Então voltou a ser um clube dominante no futebol português, e um clube com grandes ambições continentais, né? Com o Jorge Jesus também, o Benfica chegou às quartas de final da Champions League. E ele saiu, foi pro Sporting, até porque ele sempre foi muito ligado ao Sporting, era um sonho dele treinar o Sporting. Tava fazendo uma grande campanha com o Sporting, até que, brigando pelo título, ali, cabeça a cabeça com o Porto, com o Benfica, até que as questões internas do Sporting começaram a ruir todo o trabalho, né? E todos os desmandos lá da direção do clube, que chegou até a ter confusão, greve de jogadores, tudo, e dispensa generalizada ali no final da temporada. Uma situação bem desagradável lá no Sporting, e o Jorge Jesus acabou saindo, e daí foi passar um tempo lá no Al Hilal da Arábia Saudita. Mas os times que o Jorge Jesus monta, eles não são normalmente especialmente mágicos, fantasiosos, assim. São times muito organizados, né, que tem jogadores muito técnicos no meio de campo. Ele gosta de jogadores técnicos no meio de campo para dar apoio ao ataque. Normalmente ele joga com 2 atacantes, até uma coisa meio rara no futebol de hoje. Joga com 2 atacantes, talvez fosse se encaixar bem aí com as opções que o Flamengo tem no elenco. Mas ele joga com meias que marcam e saem pro jogo. Aí tem o Salve, o Gaetano, fizeram esse papel no Benfica. O Ramires, lá no começo do trabalho dele no Benfica, o Ramires, brasileiro, também fez um pouco isso, de Maria. E todos os jogadores que no final das contas se destacaram muito pelo Benfica, e alguns deles acabaram até saindo, né? O Di Maria foi pro Real Madrid, o Ramires foi pro Chelsea. Tudo muito em cima do quanto eles conseguiram aparecer aí nessa formação que o Jorge Jesus faz. Então é um time que acaba valorizando muito o meio campo, jogadores que articulam bem, mas também que dão saída de bola, vão atrás, até porque normalmente ele joga só com um volante, tá? Então esses jogadores de meio de campo acabam se destacando bastante. O Flamengo tem opções ali que poderiam se encaixar com o esquema de jogo que o Jorge Jesus costuma usar. O Rafael Oliveira, comentarista, colega lá na ESPN, fez um vídeo muito bom analisando aí time a time do Jorge Jesus ali, do Braga, do Benfica e do Sporting. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem. Eu recomendo na leitura, né? Eu recomendo que vocês vejam, porque é um vídeo bem detalhado aí, bem focado na tática do Jorge Jesus. Acho que vale a pena dar uma conferida, tá? Mas é um treinador que prioriza muito um trabalho de meio de campo. E tem algumas características interessantes que podem se encaixar bem no futebol brasileiro, né? Primeiro que assim, ele tem uma coisa parecida com o Flamengo, que assim, ele trabalha com um time que tem um bom orçamento, aí que consegue contratar jogadores, mas também não é dentro da cadeia alimentar
do mercado do futebol, ele não é o predador principal, assim, né? O Benfica tá ali no meio. Então o Benfica é aquele clube que contrata jogadores dos animais menores, mas aí tem um grandalhão ali que também vai pegar jogadores deles. Como que é uma situação parecida com a do Flamengo? O Flamengo tem bala para contratar jogadores aqui na América do Sul, mesmo no Brasil, contratar jogadores de outros times, mas também não tem como resistir a ofertas que vêm de fora. Então, no futebol português é o mesmo cenário. E muitas vezes, por causa disso, muitas vezes o técnico tem que se acostumar a remontar times de um ano para outro, porque perde jogadores chaves ali de um ano para o outro, de uma temporada para outra, que é um cenário muito parecido com o que se encontra no Brasil. Então, pensando não aí no curto prazo, mas num trabalho, sei lá, de 2, 3 anos, o Jorge Jesus pudesse mostrar ter que ter essa habilidade, e ele mostrou ter no Benfica, de ficar trocando, remontando times aí a partir da saída dos seus principais jogadores. E outra questão é da pressão, né? Em Portugal tem uma diferença grande em relação ao Brasil, que é assim, o nível técnico da Liga Portuguesa, o desnível técnico entre os clubes é muito grande, né? Os clubes fortes, o Benfica, o Porto, o Sporting, eventualmente o Braga, são muito melhores que os outros lá, sei lá, Académico de Coimbra, Santa Clara, Paços de Ferreira, Tirsense, Moreirense, sei lá, Lessa, Leixões. É muito diferente. Então, por isso, tem uma pressão muito grande, porque um clube não pode perder pontos. Então o Benfica, que é um time que quer conquistar títulos, tem que ganhar todo o jogo, porque qualquer pontinho que perde ali pode fazer muita diferença, porque são pontos que os concorrentes não vão perder, né? Ou dificilmente vão perder. Então tem uma pressão muito forte ali, mas ao mesmo tempo, assim, quando a coisa tá meio apertada ali, de repente, mesmo jogando mal, você consegue uma vitória. No Brasil não é tão fácil conseguir uma vitória jogando mal, é um campeonato um pouco mais parelho, né? Um pouco mais equilibrado, mas a sensação de pressão de ter a obrigação de ganhar todo o jogo é parecida, sobretudo quando você está num clube como o Flamengo, que está meio carente aí de um título forte, um título de peso ali, além de estadual. Nos últimos anos aí, desde 2009, desde que conquistou o Brasileiro de 2009, o Flamengo só tem uma Copa do Brasil ali de mais peso. Então teria uma pressão parecida. Claro que mas o Flamengo tem uma quantidade de torcedores muito maior que o Benfica, mas também o Benfica tem um domínio ali de torcida e de mídia em Portugal, talvez até maior do que o Flamengo tem no Brasil como um todo. Talvez não tanto, o Flamengo no Rio tenha um cenário parecido, mas o Flamengo no Brasil como um todo aí dilui um pouco. Então, acho que no geral acaba sendo meio parecido, tá? Acaba sendo meio parecido. Você tem que ganhar todo o jogo, por motivos diferentes, mas você tem que ganhar todo o jogo. Você vai ter uma torcida imensa enchendo o saco lá se você não estiver ganhando. A imprensa pegando no pé, cobrando isso, e você eventualmente tem que mudar time, porque às vezes os melhores jogadores saem de um ano pro outro. Então esse cenário é até parecido. Então acho que até dá pra encaixar bem aí o Jorge Jesus no Flamengo. Tem que ver mais a questão também, algumas adaptações pessoais. Isso não tem como projetar sobre qual a adaptação dele ao Brasil, se ele teria uma condição num jogo de cintura de conseguir se adaptar ao sistema de trabalho do Brasil, a entender, por exemplo, conseguir lidar bem com a falta de dias de treino, porque o calendário é muito apertado, né? Isso é uma coisa que é difícil a gente projetar. A gente pode projetar, os times que ele montou em relação ao que ele pode encontrar, tudo, mas esse tipo de coisa, assim, às vezes só testando para saber se dá certo ou não, né? O Paulo Bento no Cruzeiro não teve tanta facilidade, ele acabou não conseguindo lidar muito com a falta de dias de treino ali, e o time dele acabou não indo bem. Mas acho que o Jorge Jesus parece um nome interessante aí para as possibilidades do Flamengo. Vamos ver como que vai essa negociação. Espero que quando vocês vejam esse vídeo, essa história ainda esteja válida, né? De repente o Flamengo vai lá, aparece com outro treinador do nada, e eu gravei esse vídeo aqui à toa, porque daí não tem mais nada de Jorge Jesus. Jorge Jesus resolve treinar sei lá onde, vai lá pra Grécia, vai lá pra Inglaterra, que tá cheio de técnico português na Inglaterra agora, e daí acaba não valendo de nada, tá? Mas parece um nome interessante, assim, com características assim que parecem encaixar com o Flamengo. Tem que ver a questão pessoal dele ali de encaixar no sistema de trabalho do Brasil, na cultura do futebol brasileiro, que é uma cultura de futebol muito diferente de Portugal, e dos jogadores do Flamengo eventualmente entenderem algum sistema de trabalho diferente dos que eles estão acostumados.
Tá bom? Mas é isso, então escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, se vocês veem outro nome que pudesse ser interessante pro Flamengo. Se inscreva no canal, clica no sininho. Eu sei que tem gente às vezes de Portugal que vê, se você é português aí, fala o que você acha do Jorge Jesus ali, alguma besteira que eventualmente eu falei aqui que você discorda, ou então algum complemento ali, algum comentário extra que eu não fiz aqui. Vocês aí estão em Portugal podem ter às vezes mais condição de falar, tá bom? Então é isso. E o Jorge Jesus é uma coisa, ele é um cara bem vaidoso, é um cara de personalidade forte. Tá? Então um cara que pode bater de frente, dar declarações polêmicas, e em alguns aspectos isso pode ser muito perigoso num clube como o Flamengo, que qualquer coisa aí vira um incêndio, mas ao mesmo tempo às vezes pode ser bom também para dar umas, né, para dar aquela chegada em alguém ali que ele tá precisando de um tranco ali, tá bom? É isso, então, um abraço e até mais.